neste momento, de acordo com a programação que temos elaborado, desde a reunião de diretores, nós passaremos a ouvir o professor Luiz Antônio Caruso. O professor Luiz Antônio Caruso é coordenador da Unidade de Gestão, Tendências e Prospecção do Departamento Nacional. E por estar no âmbito da sua unidade realizar esse tipo de estudo, foi encomendado a ele pelo grupo de diretores regionais que reunisse os técnicos que ele entendesse com uma melhor qualificação para realizar esse trabalho. Isso foi feito e esse trabalho foi sediado em São Paulo, como já foi dito aqui, mas o professor Luiz Antônio Caruso vai fazer uma abordagem inicial sobre a utilização da CBO como suporte para a definição das cotas de aprendizagem. Portanto, nós passamos agora a palavra ao professor Caruso e, posteriormente, à professora Neuza Mariani. Bem, obrigado, Alberto. Obrigado, professor Maranhão, colegas do Senai dos 27 estados. Bem, a nossa recomenda inicial, ela se deveu ao fato de que no texto legal, particularmente na Instrução Normativa 26, quando fala do cálculo da quantidade de aprendizes a serem contratados, ele terá por base, como falou a Marilda, o número de empregados em todas as funções existentes no estabelecimento que demandem formação profissional, excluindo-se aquelas que exijam habilitação de nível técnico ou superior. Bem, o que aconteceu recentemente, nesse passado muito próximo, foi que em muitas delegacias regionais de trabalho passaram a autuar as empresas porque estavam fixando cotas considerando os critérios os mais variáveis, né? Então, pegava o número total de empregados, excluía o número de técnicos e profissionais de nível superior e entendiam então que o restante, todo ele era passível de formação, o que demandasse informação profissional. Bem, é importante salientar que essa instrução normativa está absolutamente vinculada à lei, né, que altera a CLT nesse particular aspecto, e que, portanto, é a parte que trata especificamente da aprendizagem. Bom, a demanda surgiu, então, para que a GTF, Senai DN, apresentasse algum tipo de estudo que pudesse, com base na classificação brasileira de ocupações, dar alguma resposta ou algum subsídio para essa discussão. Evidentemente, o Senai, ele não, como bem falaram os colegas que nos precederam, nós já não temos mais essa responsabilidade, essa atribuição de estar fixando as cotas, mas nós pretendemos estabelecer um processo de discussão, de diálogo com o Ministério do Trabalho e com base no estudo, né? Pelo menos nós temos em mãos um estudo que consideramos que tenha todas as condições para estabelecer esse processo de discussão e chegarmos a ter parâmetros que sejam comuns a todos, né, e a todas as delegacias regionais, baseado em critérios aceitos, né, negociados com o Ministério do Trabalho. Nós recorremos então a Neuza Mariani, do Senai São Paulo. Assim que veio a demanda, a primeira pessoa que ocorreu de eu procurar foi a Neuza, que trabalhou na coordenação técnica do projeto da Classificação Brasileira de Ocupações, junto com a GTEC. Então, a Neuza ficou muito satisfeita e falou: olha, nós estamos exatamente agora tentando resolver esse problema, porque aqui em São Paulo as questões também estão aparecendo por parte da delegacia regional e nós gostaríamos de apresentar uma proposta para a delegacia para que ela pudesse ser
discutida. Se isso for feito pelo Departamento Nacional em âmbito do Ministério, acreditamos que seja mais eficaz sob o ponto de vista da negociação. Bem, então, trabalhar com São Paulo, com o Senai São Paulo, particularmente com a Nilza Mariani, é sempre um prazer e as coisas acontecem muito facilmente. Vocês vão ver na exposição que ela vai fazer sobre todo o trabalho, os critérios que foram utilizados, que nós acreditamos, temos em mãos um instrumento bastante eficiente para a fixação de cotas e que preenche muitas dessas preocupações que o professor Antônio Carlos mencionou. Acreditamos que seja útil à sociedade, útil aos jovens, útil ao mundo do trabalho, ao desenvolvimento sustentável do país, particularmente no que se refere à indústria. São critérios que estão baseados hoje. Bom, então vou fazer uma introdução rápida da nova classificação brasileira para que todos possam se situar e eu volto a essa discussão dos critérios que foram escolhidos. As classificações de ocupações, elas existem já há muito tempo. No Brasil, a nossa já tem mais de 20 anos e veio sofrendo pequenas alterações e pequenos ajustes, o último deles em 94. Só que, como aconteceu na década de 90, uma reestruturação produtiva muito intensa, muitas novas ocupações surgiram, outras ocupações deixaram de existir, transformações pequenas foram ocorrendo no âmbito das ocupações, as empresas passaram a organizar o seu trabalho em equipe, apareceu a multifunção, a polivalência. Todos esses elementos fizeram com que, não só no Brasil, em outros países do mundo também, ocorreu um fenômeno muito semelhante ao nosso. Tivemos que reestruturar a classificação brasileira de ocupações para que se adequasse à nova realidade produtiva, para que pudesse expressar melhor o que estava ocorrendo no mercado de trabalho. A classificação de ocupações ela tem que ser um instrumento útil para todos os agentes que estão no mercado de trabalho poderem se posicionar. É uma grande referência, é um marco, não é isso? Referencial para trabalhadores, empresas, governos e outros agentes, instituições de formação profissional, evidentemente, se posicionarem face ao mercado de trabalho. Então, fizemos uma, no caso brasileiro, uma grande reestruturação da classificação brasileira, considerando fundamentalmente dois grandes conceitos novos. O primeiro foi de trabalharmos com competências, portanto, conhecimentos, habilidades e atitudes que são efetivamente mobilizadas no mundo do trabalho para a solução de determinados problemas. E o segundo, que se refere à construção da família ocupacional. Quer dizer, aquela ideia de que no mercado de trabalho também a polivalência, a multifunção, ela já estava se expressando de forma muito intensa, por um lado, e por outro lado, as classificações, ou a classificação anterior, era muito fragmentada, muito pulverizada, o que dificultava, muitas das vezes, você enquadrar corretamente o trabalhador. Então tínhamos muito erros de classificação e também, muito rapidamente, elas se tornavam obsoletas, porque a ocupação deixa de existir, uma outra surge, você não tem muito aonde enquadrar. Portanto, essa nova classificação, ela trabalha também com o conceito de família, que agrega ocupações que compartilham de grandes áreas de competência. Então tem toda uma construção em torno conceitual, né, em torno da nova classificação brasileira de ocupações, que é absolutamente adequada à nova realidade do mercado de trabalho e esperamos que se torne um grande referencial para empresas, trabalhadores, governo e instituições de formação profissional. Estamos empenhados nisso no sentido de que o Senai também
vem colaborando com a construção dessa nova classificação brasileira de ocupações. Para vocês terem uma ideia, nós tínhamos cerca de 3.000 ocupações catalogadas na CBO anterior, e atualmente nós estamos passando para cerca de 600 famílias ocupacionais. Dessas 600 famílias ocupacionais, 252 se referem à indústria. E o Senai ficou encarregado de fazer a descrição e a validação das famílias ocupacionais da indústria na nova classificação brasileira de ocupações. Bom, o processo foi extremamente amplo, já estamos há 2 anos e meio trabalhando nisso, são 13 departamentos regionais que estão envolvidos no projeto, foram capacitados mais de 50 facilitadores e mestres no método DAPON, e eu vou explicar um pouquinho rapidamente o que foi esse método, que foi o método utilizado para fazer a descrição e a validação das famílias ocupacionais. Foi um envolvimento intenso. Acreditamos que, como grande benefício que isso trouxe ao Senai e aos técnicos do Senai, nós tivemos primeiro essa capacitação. Hoje estamos conhecendo mais e melhor o mercado de trabalho industrial no Brasil, com certeza. Temos absoluta segurança nisso que estamos apontando. Temos pessoas capacitadas com uma metodologia que é capaz de entrar numa empresa hoje e fazer uma definição de um perfil profissional com segurança. Podemos criar mecanismos claros, estamos trabalhando nisso, de um processo permanente de atualização da classificação brasileira de ocupações, o que, aliás, já é um projeto do Ministério do Trabalho e que já está em negociação com o Senai e com outras instituições, porque para a classificação brasileira de ocupações, além do Senai, participaram a FIP, da Universidade de São Paulo, né, a Unicamp e o CEDEPLAR, ligado à Universidade Federal de Minas Gerais. Então fomos 4 instituições, cada qual recobrindo uma área ou um setor de atividade econômica, tendo o Senai ficado com a responsabilidade de descrever a parte da indústria. Então, a classificação, para fazer para chegarmos a descrever e validar as famílias ocupacionais, nós trabalhamos inicialmente no primeiro momento, com os trabalhadores especialistas. São os trabalhadores que exercem a ocupação naquele determinado momento do mercado de trabalho e têm o exercício pleno da ocupação. E, portanto, o método entende que esses são os profissionais que melhor podem descrever o que fazem e como fazem. E, portanto, essa era a primeira reunião que se fazia com os especialistas, os trabalhadores especialistas. O Senai mobilizou, durante o processo, cerca de 3.000 trabalhadores especialistas da indústria. Contactou mais de 1.700 empresas industriais para fazer essa descrição. O segundo momento era o momento da validação, então nós trabalhávamos não só com trabalhadores especialistas na reunião, mas também com sindicatos de empresas, de trabalhadores e outros representantes daquelas ocupações que estavam sendo descritas. Nesse momento, então, nós fazíamos um inventário de um conjunto grande de outras informações que aqui se referiu o professor Antônio Carlos Maranhão, que são condições iniciais para o exercício profissional, né, e condições de trabalho, como, por exemplo, o ambiente de trabalho, qual é o setor de atividade mais determinante, que mais emprega, e um conjunto grande de informações que eram levantadas nesse momento na reunião de validação. Dentre essas informações, nós selecionamos algumas que foram a escolaridade, a experiência,
a exigência de curso de qualificação profissional, em termos de sua carga horária, e o grau de autonomia no trabalho. Essas quatro têm um conjunto bastante extenso de variáveis, indicadores, na nova classificação brasileira. Nós selecionamos essas quatro. E por que foram selecionadas essas quatro e não outras? Porque, voltando ao texto legal, a nossa interpretação foi a de que trabalhadores, né, cujas funções demandem formação profissional eram trabalhadores qualificados. Então, essa foi a interpretação que nós discutimos muito, eu e Neuza, e fizemos a seleção dessas variáveis também considerando outras experiências. Por exemplo, as classificações internacionais, elas consideram muito a escolaridade como indicador dos níveis de qualificação. Praticamente, e a nossa classificação também contém isso. Em todas as classificações, o nível de escolaridade acaba permeando os níveis de qualificação, nível superior, técnico, nível básico, hoje, de acordo com a nova LTB. Mas isso também é entendido como nível de qualificação dos trabalhadores, que são classificados nas diferentes ocupações da classificação. A mesma questão ocorre com o grau de autonomia no trabalho. Portanto, a classificação, por exemplo, britânica, ela é muito clara nos seus 5 níveis de chamar de competência. A classificação da Colômbia faz a mesma coisa e muitas outras classificações, australiana, canadense, adotam o grau de autonomia do trabalho como um indicador muito forte da qualificação dos trabalhadores. Ou seja, quanto menos supervisão no trabalho, mais qualificado é esse profissional no exercício da sua profissão. Os cursos a existência de cursos de qualificação profissional também tradicionalmente foram considerados, e nós incorporamos isso como critério para a indicação do nível de qualificação dos trabalhadores, e a experiência profissional, que cada vez mais hoje entendemos, ela passa a ser um importante indicador da qualificação. As organizações chamadas qualificantes, em que a inovação permanente, em que o aprendizado é constante, quanto mais se passa, quanto mais experiência tem o trabalhador no posto e na empresa, mais qualificado ele tende a ser. Essa, tradicionalmente, quer dizer, isso mesmo no regime taylorista fordista já vinha sendo considerado por muitos teóricos, porque, apesar da parcelarização do trabalho, o saber tácito, o conhecimento tácito sempre foi algo inerente a todo o processo de trabalho. Em verdade, todo trabalho contém em si uma pedagogia, você aprende muito no trabalho, mais ainda agora. Portanto, a experiência profissional nós consideramos também como uma excelente prótese ou indicador do nível de qualificação dos profissionais. Portanto, a vantagem em termos... entendemos que existe um conjunto de vantagens quando da escolha da classificação brasileira de ocupações para a fixação de cotas. Ela tem, primeiro, a cobertura de todo o mercado. Então, portanto, o Ministério do Trabalho pode usar esse instrumento para a indústria, comércio, agricultura, serviço, etc. Todos os agentes têm acesso, todos. Não é? Além do mais, boa parte das bases de estatísticas oficiais, elas são geradas tendo como referência a classificação brasileira de ocupações. O professor Maranhão se referiu claramente à RAIS, que
cuida do mercado formal, e é com base nela, inclusive, que a gente vai fazer um exercício da fixação das cotas, mas as pesquisas domiciliares que o IBGE vem conduzindo agora já estão utilizando a nova classificação brasileira de ocupações como referência. Portanto, temos esse elemento, né, da quantificação, portanto, dos empregos em cada ocupação, como seria necessário para efeito da fixação das cotas. E por último, nós entendemos, e assim o Ministério já vem trabalhando, pelo menos no que se refere a esse dado qualitativo da classificação, com um processo de atualização permanente. Não é? O Ministério do Trabalho está empenhado em cumprir agora com esse objetivo, já está conversando com as instituições, como eu mencionei inicialmente, e a intenção é de que seja criado um pool de instituições que permanentemente mantenham a nova classificação brasileira de ocupações atualizada. O que vai ser muito bom para efeito de fixação de cotas, evidentemente, que vamos ter um instrumento mais adequado à realidade do mercado de trabalho. E como a RAIS vai ser a nossa base para a fixação do ponto de vista quantitativo, não do enquadramento, nós também teríamos informações atualizadas permanentemente sobre esse ano. Portanto, eu paro aqui essa introdução. Não sei se eu me estendi muito, mas eu queria só dar um panorama para os colegas, né, da adequação, da utilização da classificação. Nós estamos entendendo que isso realmente seja um instrumento extremamente eficaz nessa negociação que esperamos que ocorra rapidamente com o Ministério do Trabalho, para que a gente possa ter uma uniformidade no entendimento com relação à fixação de cotas. Então, do ponto de vista do Senai, nós estamos entendendo que se trata de uma contribuição para esse debate, e essa contribuição ela somente ocorreu porque o Senai São Paulo disponibilizou a Neuza Mariani para fazer o estudo. Então, não vou dizer que a culpa toda é dela, mas os méritos certamente dos resultados são da Neuza Mariani do Senai São Paulo. Obrigado a todos e a todas. Professor Alberto. Bem, nós gostaríamos de registrar que já recebemos informações de vários estados, um grande número de participantes, não só profissionais da área de educação, como também advogados do Senai, assessores jurídicos. Um dos estados, por exemplo, reúne lá 4 advogados do sistema da indústria, o estado do Rio Grande do Sul. Em vários outros estados também, grande número de pessoas. São Paulo com 26 pessoas, Rio de Janeiro com 6 pessoas, Sergipe com 9, Rio Grande do Sul 6, Tocantins 13, Distrito Federal 13, Amapá 8, Maranhão 9. E recebemos também uma informação de que há uma portaria muito recente do senhor Ministro do Trabalho, portaria número 700, designando uma comissão para fazer um estudo também a respeito da base de cálculo das cotas de aprendizagem. Portanto, nós percebemos que, mais uma vez, o Senai se antecipa e já tem, de forma bastante adiantada, essa proposta para reflexão, para discussão, para aperfeiçoamento e para podermos, então, dialogar com o Ministério do Trabalho, que está tratando deste mesmo assunto com uma comissão formada por técnicos das diversas secretarias daquele Ministério. Mas nós agora vamos, então, ouvir a professora Neuza Mariani, que é assessora da Diretoria Técnica do Departamento Regional de São Paulo, que coordenou esse estudo, que será objeto da nossa reflexão a partir deste momento.